Capítulo 21. Nabote não atende Acabe. Passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe ordenou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Javé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então, Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso, estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel manda matar Nabote. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, em tuas mãos. Depois, ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com um selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escrevera o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhe enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele. E passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então, o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Deus fala ao profeta. Então a palavra de Javé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: assim diz Javé: assassinastes teu semelhante, e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: portanto, assim determina Javé o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E, quando Acabe viu Elias, lhe disse: então, finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Javé é abominável. Por isso, ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel,
sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira, e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Javé, o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Javé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Javé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Javé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora, durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho.